bem-vindos novamente à nossa reflexão. Esperamos todos, bem-vindos os presentes e bem-vindos também a todos os que nos acompanham através das mídias da Canção Nova. Esperamos que vocês tenham descansado um pouco, restabelecido suas forças, quem sabe meditado um pouquinho sobre o que nós estivemos falando, quem sabe tendo ideias, novas ideias. Eu fiquei contente hoje de manhã. A Tânia, essa cantora maravilhosa que estava conosco hoje de manhã, me contou sobre uma ideia, uma alternativa criativa que ela conseguiu bolar a partir das nossas reflexões. Minha contribuição, muito singela, provém de minhas investigações no campo da educação. Eu procuro investigar, procuro pesquisar diferentes concepções, diferentes propostas, mas sempre procuro estar guiada pela verdade, para encontrar aquelas concepções que nos trazem realmente contribuições importantes, como dizíamos, para proporcionar uma educação que consiga potencializar, proporcionar um desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e jovens, um crescimento um amadurecimento, um crescimento no sentido de conseguir fazer com que crianças e jovens consigam captar qual é o seu chamado, qual é o chamado que Deus nos faz para realizar a sua missão, para introduzir no mundo a novidade que só eles, que cada pessoa singular pode trazer, e unicamente cada pessoa pode trazer ao mundo. Nossa reflexão de agora tem como título Despertar da sensibilidade, superando o isolamento afetivo. Vamos tratar, então, da sensibilidade, como dizia o Padre Solano hoje de manhã, como uma forma de aceder ao mundo exterior e também como uma forma de aceder ao outro. Porque nós somos pessoas, não somos indivíduo, como dizia o Padre Solano. E para ser pessoas, nós nos relacionamos, nós estamos ligados ao outro, a outras pessoas. Há quem diga, inclusive, que o ser humano nasce só e morre só, portanto é indivíduo. Isso é verdade até um certo ponto. É verdade que nós nascemos um por vez, mesmo no caso dos gêmeos, não nascem juntos. Mas vejam bem, no evento do nascimento, o nascituro não está só. Ele participa com outras pessoas do evento, há outras pessoas participando. A sua mãe está participando. Há outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Não somos sós. Não somos chamados para estar isolados. Nós somos chamados para o encontro, porque somos pessoas. Então, nós vamos tratar pensar um pouquinho sobre um estilo de educação que pode proporcionar o desenvolvimento da sensibilidade, a preservação da sensibilidade, o desenvolvimento, a potencialização da sensibilidade humana durante toda a trajetória. Lá na Argentina, eu estive numa escola onde o Mário Bergoglio, o Papa Francisco, esteve como professor, e eu encontrei um folheto muito bonito, onde estava essa mensagem do Papa Francisco que ele deu em um evento lá na Argentina. Necessitamos edificar, criar, construir uma cultura do encontro. E isso me chamou muita atenção, me fez refletir muito pelo seguinte: diz a filosofia, a antropologia e também a biologia que o ser humano é um ser de encontro. O que significa que somos chamados à unidade, somos chamados à comunhão, somos chamados a nos unir, diz Lopes Quintas, a nos unir às realidades, à natureza, à realidade aos elementos ao nosso redor, a realidade concreta em si, as realidades superiores, mais elevadas, que são os valores, que é o nosso próprio chamado, que é a transcendência. E chamados também a
a unidade com os outros seres humanos. Então, eu pensei, mas se o ser humano, por natureza, é um ser de encontro, é um ser chamado unidade, como que o Papa Francisco nos está dizendo que precisamos construir essa cultura de encontro? A cultura de encontro não seria intrínseca ao ser humano, que é um ser de encontro? Acontece que, claro, o Papa Francisco está nos dizendo que a nossa cultura atual não é de encontro, que nós estamos tendendo para o isolamento, para o individualismo. Ele até fala, o Papa Francisco publicou um videozinho que eu não consegui recuperar. Circulava pela internet, mas eu não consegui recuperar. Ele fala justamente de como nós estamos tão isolados hoje por conta do celular. De novo, estou falando mal do celular, né? Por conta dos equipamentos tecnológicos que nos levam a isolar-nos. Na verdade, não são os equipamentos que nos fazem isolar, porque o equipamento em si não tem vontade própria. Quem pode decidir o que fazer ou não somos nós. A partir do nosso conhecimento, da nossa consciência, nosso conhecimento da realidade, o dispositivo tecnológico é apenas um objeto, uma tecnologia. Mas, no final, está ligada a esse processo. Então, ele critica. Mas o que é o encontro? O encontro é uma categoria filosófica, há quem considera como uma categoria teológica também. O encontro acontece quando duas pessoas ou duas realidades, dois âmbitos de realidade elevada, como são as pessoas, conseguem intercambiar possibilidades e gerar algo novo, algo carregado de sentido, de significado. Quando existe um apelo e uma resposta, e este apelo e resposta são recíprocos, e essas duas realidades conseguem potenciar-se mutuamente. Assim acontece o encontro. Mas o encontro só pode ser possível com a sensibilidade. O que potencia o encontro, a chave do encontro, é a sensibilidade humana. Esta sensibilidade que estivemos falando, nós estamos perdendo, tendemos a perder por conta dessa nossa cultura atual. E se nós não nos colocarmos o propósito de preservá-la, de recuperá-la, nós tendemos a perdê-la e tendemos a nos isolar. Eu convido vocês agora a assistir um videozinho, é uma parte do Evangelho de João que está ligado ao tema do encontro. Eu gostaria que vocês observassem um pouquinho as cenas. Este vídeo está disponível no YouTube. Eu gostaria que vocês observassem, eu convido vocês, aliás, a observar as expressões, a sensibilidade das pessoas envolvidas. As expressões, os olhares, os movimentos. Pode ser para ver, para captar quais são os sinais de sensibilidade que nós podemos ver ali. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente.
Levante-se. Pegue a sua cama e ande. E então, quais são os protagonistas da cena? Nós temos duas pessoas, não é? Tudo bem, uma dessas pessoas não é uma simples pessoa. É uma pessoa divina. Mas temos duas pessoas que participam da cena. Nós temos o paralítico de Bethesda, que era uma pessoa que estava sofrendo por muito tempo pela paralisia, em um estado de isolamento, podemos dizer, apenas que é um isolamento imposto pelo descaso da sociedade do tempo, daquele tempo. Não era um isolamento, não era um auto-isolamento. Não é um auto-isolamento que nós vemos, é um isolamento imposto a ele por conta da doença, por conta do descaso da sociedade. Vocês concordam? Certo. Apesar de este homem ter sofrido por tanto tempo pela doença, ele teve a sensibilidade de captar que estava na presença de alguém superior? Sim, né? Jesus também teve a sensibilidade de captar que estava próximo a uma pessoa que precisava da sua ajuda, que precisava do seu milagre. Então, Jesus se acercou a ele, Jesus se aproximou do paralítico porque ele teve essa sensibilidade. Quando Jesus falou ao homem, ele teve a sensibilidade também de captar a verdade contida nas palavras de Jesus. Ele teve a capacidade, a sensibilidade de captar que Jesus estava dizendo a verdade, a ponto de que ele acatou aquela verdade. Ele não pensou duas vezes. Ele esperava muito tempo pela cura, ele buscava a cura. E neste momento chegou a cura desta forma. Jesus lhe disse umas palavras e ele acatou. Ele não duvidou, ele não pensou, ele não ponderou, ele simplesmente teve a sensibilidade de fazer o que Jesus disse. Ele pegou a sua cama e levantou. Mesmo sem saber, talvez, que sentido tem levar a cama. Aí nós podemos ver a sensibilidade humana. E a fé também é uma forma de sensibilidade. E é esta sensibilidade que nós temos que manter, fomentar, proteger. E o que é a sensibilidade? Catherine Lecuyer, nossa autora, diz que a sensibilidade é uma atenção focada e empatia com a realidade. Ela diz que é uma pele fina, que permite captar as nuances da realidade, que permite captar quando nós estamos diante de realidades que são materiais, por exemplo, e de captar realidades que não são visíveis aos olhos. Lá no Pequeno Príncipe, de Exupéry, diz que o essencial é invisível aos olhos, né? Então, nós precisamos dessa sensibilidade, dessa pele fina que permite captar as diferentes nuances da realidade, que permite captar
o sofrimento no rosto das pessoas e também a alegria. Sensibilidade é uma delicadeza da alma para captar, para perceber, para sentir a beleza da realidade que nós falávamos hoje de manhã. Existe beleza na realidade, existe beleza na nossa vida. Apenas precisamos sensibilidade para poder captá-la, a atenção focada para percebê-la. Então seria a delicadeza da alma para perceber a beleza e também a bondade e também a verdade. O paralítico teve esta delicadeza para perceber a verdade contida nas palavras de Jesus. Ele percebeu que estava diante de uma pessoa, diante de algo superior. A sensibilidade também é a capacidade de reconhecer aquilo que faz sentido. Reconhecer aquilo que é importante para nós. E para isso temos que saber qual é o nosso lugar no mundo. Nós precisamos saber qual é o nosso chamado. Para aí então saber, reconhecer o que é importante, verdadeiramente importante para nós. Para saber reconhecer o que nós temos que buscar no sentido de informação também. Quando entramos na internet também. A sensibilidade é a capacidade de perceber, já falamos, o sofrimento no rosto de alguém. Também as alegrias. Também a presença da angústia. A angústia que deve ser expressada, como dizia o padre Solano ontem. A cura de uma angústia começa pela expressão. A sensibilidade é a capacidade de captar os diferentes modos de realidades. As realidades materiais, as realidades mais elevadas, os valores, o chamado, a transcendência e as pessoas. Então, como podemos promover a sensibilidade nas crianças desde pequenos? E para isso nos ajuda a Catherine Lecuyer. No livro Educar na Curiosidade, que também estamos promovendo neste evento, está disponível na Livraria da Canção Nova. Educar na Curiosidade é uma proposta inovadora. Uma proposta inovadora e, ao mesmo tempo, que resgata uma premissa clássica, que é a premissa do assombro. É um livro recomendável, muito recomendável para todos aqueles que estão a cargo da educação, para as famílias, para os professores. Ela trata especificamente, principalmente das crianças pequenas, na idade da educação inicial, porém, se aplica, vocês verão, que se aplica também às outras etapas do desenvolvimento, inclusive na etapa adulta. A curiosidade, bem, o livro no original é Educar nel Assombro e ficou traduzido assim, curiosidade. Então tomamos como um sinônimo, curiosidade ou assombro. O livro trata então desta proposta de preservar a curiosidade, que é aquele impulso interno, inato, que está na criança e na verdade está no ser humano, que a leva a conhecer, que a leva a explorar a realidade, guiada por uma sensibilidade de busca por aquilo que é bonito, por aquilo que admira, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é bom. Ela diz que é preciso preservar esse sentido de curiosidade desde pequenos na criança. A curiosidade, dizia São Tomás de Aquino, é o desejo inato de conhecer, que está presente na criança. Catherine Lecuyer diz que, como este desejo está presente já na criança, essa sensibilidade para buscar, para explorar, está presente, então não é necessário promover diversos estímulos, bens materiais, excesso de coisas. Não é necessário para a criança.
Nós podemos perceber esse desejo inato de conhecer nas crianças quando largamos ela num espaço de natureza. Parece que, por ser pequenos, eles estão mais perto do solo, da natureza, então eles têm os olhos abertos. Se você entregar uma lupa para a criança, ela é feliz e ela vai fazer descobertas. Aconteceu uma vez lá na Argentina, com o meu filho, que ele encontrou uma cena como essa. Ele encontrou uma cigarra que estava deixando a sua antiga pele e ele veio correndo me mostrar. Então, eu fui até o local do evento e me alegrei com ele, porque ele estava muito impressionado. Me alegrei, compartilhei daquela alegria e expliquei a ele do que se trata. E foi muito interessante, naquele tempo eu nem conhecia a dinâmica do assombro, a dinâmica da curiosidade, mas ele ficou ali todo o tempo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver uma cena como essa? Alguém já teve? É um processo bem lento. A gente vê que está acontecendo, mas é lento, é muito lento. E ele ficou ali o tempo inteiro, ficou ali horas, assistindo, em total atitude de assombro, de admiração, de contemplação por esta cena. Vocês já perceberam o que a criança faz quando ele encontra alguma coisa assim interessante na natureza pela primeira vez? Por exemplo, quando uma criança encontra um caracol, ou um escaravelho, ou, sei lá, uma borboleta bonita. O que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, vocês já observaram? Alguém sabe? Ele pega o bicho, ele bota na boca, ele mata. Ele vai correndo contar para alguém. Ele chama a mãe, ele chama o pai, ou chama o cuidador que está com ele. Catherine Lecuyer diz que foi feito um estudo lá em Barcelona para descobrir quais são as palavras que as crianças mais dizem nos parques. E aquilo que as crianças mais dizem nos parques são duas palavras. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Claro, quando encontra uma coisa interessante que os faz parar e pensar, admirar, eles querem compartilhar, as crianças querem compartilhar essa descoberta com alguém. São duas coisas que as crianças buscam. Compartilhar a sua descoberta, compartilhar a sua alegria, fazer o adulto participar e também buscar o olhar do adulto para calibrar, para dar sentido àquela realidade. Porque a criança não tem filtro, então ela não sabe se aquilo é bom ou ruim, se é perigoso ou não, se ela deve dar atenção àquilo ou não. Então ela busca o olhar do adulto. Dependendo da atitude do adulto, ela vai se sentir encorajada, animada e encorajada a continuar as suas descobertas. Por isso, Catherine Lecuyer reforça a necessidade do acompanhamento de uma pessoa adulta com a qual a criança se sinta segura, se sinta com confiança, para continuar explorando. Esse acompanhamento, desse vínculo seguro, funciona assim. Se a pessoa, se o adulto se alegra, se mostra alegre, feliz com a descoberta da criança, ela sente que aquele seu ato é valioso para o adulto. Então, ela se sente com confiança. Confiança como pessoa e confiança para continuar as suas descobertas, para continuar o seu desenvolvimento. Do contrário, se o adulto não dá importância, a criança se sente desmotivada de continuar as suas descobertas. E ela sente também que a sua ação não é importante para o adulto. E, aos poucos, ela vai adormecendo esse sentido da curiosidade, esse sentido do assombro. Vai perdendo a sensibilidade. A presença desse vínculo seguro vai vai fomentar um crescimento depois de um adolescente que tenha, e um adulto, com abertura, inclusive com abertura para a transcendência, com abertura para a fé. Vai fomentar o desenvolvimento da confiança
em todas as etapas da vida da pessoa, e a sociabilidade, a capacidade de estabelecer relações com outras pessoas, relações de qualidade. Então, Catherine Lecuyer nos ensina aqui para fomentar, para proporcionar essa educação na sensibilidade, na curiosidade, é necessário não aturdir a criança com excesso de estímulos, com excesso de bens, com excesso de coisas, com excesso de luxos, mas favorecer uma rotina sensível, uma rotina de sentido. Quando nós falamos de rotina, nós pensamos em algo ruim, algo repetitivo e imposto, mas não é assim. Não precisa ser assim. A rotina, ela é boa, porque ela nos ajuda a nos organizar, ajuda a criança a prever, a se sentir mais segura. Porém, tem que ser uma rotina de sentido, ou seja, uma rotina de eventos que tenham sentido para ela. E os eventos que têm sentido para a criança são aqueles que ela pode compartilhar com as pessoas com as quais elas têm vínculos de confiança. Catherine Lecuyer reforça a necessidade de que a rotina seja feita de espaço para o sono tranquilo, de vínculo de afeto, do acompanhamento de uma pessoa com a qual ela tenha confiança, de espaço para brincadeira livre, de respeito pelos seus processos, pelos processos da criança, porque a criança não é como o adulto. Nós hoje pensamos que a criança é um adulto em miniatura, então queremos que ele haja como um adulto, mas ele tem outros processos, outro estilo cognitivo. É diferente e precisa ser respeitado. O aproveitamento das situações do cotidiano para ensinar a criança a realizar as ações necessárias, ações que fazem sentido para ela. A Catherine Lecuyer dá um exemplo interessante da criança, quando, na hora do conto esse antes de dormir, que é um hábito bastante saudável, tomara que todos o adotem. Eu não sei até que ponto todos fazem isso, porque nós não tínhamos isso na minha casa. Ela cita um exemplo interessante de que a criança, quando você proporciona essa hora do conto, ela pede para contar aquele conto 1000 vezes. Ela gosta daquilo, não só porque ela gosta da história, mas porque ela gosta de compartilhar aquilo com alguém. Ela compartilha aquele momento, ela participa daquele momento bonito com a mãe, com o pai. Então, ela pede para contar 1000 vezes, ela não quer dormir, tem que ter uma paciência. Mas esse espaço deve ser respeitado, deve ser preservado. Se você quer proporcionar uma educação que favoreça a curiosidade, a sensibilidade, o impulso interno, inato. Catherine Lecuyer reforça também a necessidade de oferecer um ambiente de simplicidade e beleza, não de aturdimento de sentido, de estímulos, não um ambiente cheio de ruído, cheio de movimentos, cheio de elementos que ela não precisa. Não uma rotina frenética, como se ela fosse um executivo, cheio de tarefas, cheio de compromissos, cheio de coisas que ela não pode sequer viver a sua infância. Catherine Lecuyer diz que a única coisa que a criança necessita é justamente o que ela necessita, é aquilo que precisa. Não precisamos de um ambiente luxuoso, precisamos de um ambiente de simplicidade, porque é isso que favorece a criatividade da criança. Brinquedos simples e educativos, contato com a natureza, poucos elementos, para que ela possa exercer a sua criatividade. É na falta de elementos e não no excesso de elementos que nós colocamos em ação a nossa criatividade, e as crianças também. Esse tipo de ambiente vai favorecer um crescimento na humildade,
e na criatividade. O contrário, justamente, do que acontece naqueles ambientes onde a criança tem muitas coisas sem necessitar. Antes de que ela necessita, já são oferecidos diversos elementos, mas que ela não precisa. Então, ela acaba se acostumando com a ideia de que tudo tem que ser lhe dado, de que todos lhe devem satisfazer os seus desejos. Catherine Lecuyer diz que a primeira escola da criança é a natureza, que é a nossa realidade no estado mais puro, o contato com a natureza. Ela diz que as crianças devem sentir os pingos da chuva, a grama que pica, escutar o cantar dos grilos, sentir a pele dos animais, ter contato com a natureza, enfim. E pensando bem, de que forma as nossas crianças vão saber como é o toque da pele de um animal, como aquele animal funciona, se aquele animal é perigoso ou não, de que ele se alimenta, como lidar com ele, como interagir com ele, com este elemento da natureza, se ele nunca tiver contato com um animal de granja, como aparece ali, por exemplo. De que forma nossas crianças vão conhecer o toque dos pingos de chuva, se não saírem na chuva, se não tiverem essa experiência tão divertida? Catherine Lecuyer diz que hoje em dia, inclusive, acontece que as crianças, se vê um pingo de chuva, sentem que um pingo de chuva, sai correndo, apavorados, porque ela diz que nós já temos medo da natureza na atualidade. Em vez de proporcionar contato com a natureza, nós ensinamos as crianças a ter medo dela. Ela diz que a natureza é uma escola, porque a natureza que pode nos ensinar o respeito pelos processos naturais. Vejam bem que para cultivar uma planta, não é assim como aparece em alguns filmes, que você joga, em algumas animações, você joga a sementinha e, puf, já nasce uma planta. É preciso paciência, é preciso cuidado. Você semeia e você tem que cuidar, e você tem que regar. E nesse processo a criança aprende tudo isso. Aprende na prática, no contato com a realidade. Aprende de forma significativa, de forma consentida, o que é o respeito pelos processos naturais. Aprende a ter paciência, a esperar o momento, a esperar a gratificação, a respeitar, a saber que nós não dominamos a natureza, nós somos parte dela, nós apenas interagimos com ela. Nós participamos de uma realidade muito maior junto com a natureza, mas nós não a dominamos. E isso tudo favorece a atitude de respeito, a atitude de gratidão. Catherine Lecuyer também reforça a necessidade do respeito aos ritmos próprios e os processos naturais da criança, como dizíamos antes. Ela dá um exemplo interessante também. Ela diz que nós não temos tempo ou paciência de ensinar os nossos filhos a amarrar os cordões dos calçados. E depois, na escola, nós proporcionamos muitas atividades para desenvolver a motricidade da criança, mas ficam como atividades abstratas para ela, porque elas não acontecem no ambiente natural, ou seja, no cotidiano, quando elas são verdadeiramente necessárias, quando elas fazem sentido. Porque aqui a criança quer amarrar o cordão do calçado, ela sabe que ela precisa amarrar, ela quer fazer isso, ela quer ter essa autonomia, desenvolver esse conhecimento. Já na escola, às vezes sim, às vezes não. Com isso, não estou criticando a escola, por favor. Ela reforça a necessidade do sono tranquilo, como dizíamos, porque o sono é aquilo que favorece o crescimento e a consolidação das aprendizagens. E num ambiente de ruído, num ambiente frenético, num ambiente de muito movimento, isso não é possível. O sono tranquilo não é favorecido.
a necessidade de espaço para a brincadeira livre. E a brincadeira livre é aquela em que a criança pode colocar o seu impulso interno de trabalhar, de descobrir, de estabelecer metas por si próprio e desenvolver o que é necessário para atingir essas metas. É na brincadeira livre que ela faz aquilo que ela sabe que tem que fazer dentro do coração, que ela interage com os elementos do meio de maneira criativa, de maneira ativa e não passiva. É também uma forma de preparar-se para a vida futura, para o exercício de funções. Isso tudo vai favorecer, então, vai potenciar o desenvolvimento de uma pessoa capaz de manter o silêncio, capaz de refletir. Porque se você não tem silêncio, você não pode refletir sobre as suas atitudes, sobre as consequências dos seus atos. Na verdade, não podemos refletir sobre nada se não estamos em silêncio algumas vezes, se não temos esse espaço de interioridade. Vai favorecer também a instalação no real, porque a criança, a pessoa vai ter mais consciência do lugar que ela ocupa na realidade, daquilo que tem que ser feito numa realidade concreta, no seu contexto, de acordo com as pessoas, as necessidades das pessoas ao seu redor. E o desenvolvimento da capacidade de ter metas próprias e lutar para alcançá-las. Catherine Lecoyer reforça muito a necessidade de manter os olhos afastados daquilo que não convém à criança. E aí entramos de novo com os elementos tecnológicos. Não são apenas os dispositivos tecnológicos o que não convém à criança. Há muitos elementos que não convém à criança. Através das telas dos dispositivos digitais, nós temos muito acesso a muitos tipos de conteúdo, a muitas informações, excessivas imagens, excessivos conteúdos, e muitos deles não convêm à realidade infantil. Muitos deles podem ser convenientes para outra etapa, não? Mas nós sabemos que, quando você entra na internet, sabemos que, se nós acessamos o Google, se nós colocamos um elemento lá, uma palavra-chave no Google, nós sabemos que ele nos lista determinados conteúdos. Supostamente, começando pelo mais acessado, não é? Mas será que ele nos dá aquele que é mais acessado mesmo? Ou será que isso aí é manejado? Eu tenho a impressão de que o critério do Google é o que é ruim. O que menos favorece o desenvolvimento, o crescimento das crianças, é isso aí que sai no Google no topo da lista. Eu tenho essa impressão, eu não sei se eu estou errada. O que vocês acham? Acham também? O critério do Google é o contrário do nosso, é o contrário da família, né? Então, quem sabe devemos prestar atenção, porque quando você coloca um celular nas mãos de uma criança pequena, você nunca mais vai poder controlar quanto tempo ele usa, que conteúdos ele acessa. Você pensa que vai poder controlar, e ele não tem a maturidade, não tem ainda desenvolvido essas virtudes para o mundo virtual. Ele não sabe ainda o que ele deve procurar, aquilo que favorece o crescimento próprio dele como pessoa única, singular. Ele vai acessar diversos conteúdos. E aí nem vamos entrar no assunto dos conteúdos relacionados à pornografia, à pedofilia, aqueles jogos de suicídio. Aconteceu na Argentina há um tempo que o governo federal ofereceu um programa chamado Um Computador por Aluno. Então, supostamente, foi entregue um computadorzinho, um laptop para cada aluno. Na verdade, apenas algumas escolas foram favorecidas, mas tudo bem. Então, supostamente, esses alunos iam estar conectados, iam ter mais possibilidades educativas, supostamente ia melhorar a educação a partir disso.
Mas o que aconteceu na realidade é que nós víamos as crianças no parque matando aula mais seguidamente. No parque, porque hoje nós temos Wi-Fi em todo lugar, e se você se aproxima dessas crianças para ver o conteúdo que elas estão acessando, você vai ver que não são os conteúdos de aula que elas estão acessando, é por isso que elas saíram da aula. Você vê que os conteúdos que elas estão acessando são esses últimos que a gente falou, que a gente comentou aqui, assuntos relacionados à pornografia, que não são adequados para a sua idade. Aliás, não sei para quem são adequados, né? Como? Para nenhuma idade, né? Pois é, não são adequados para nenhuma idade. Estão ali disponíveis nas mãos, estão ali nas mãos do seu filho, seu aluno também. Vai dormir com isso aí. Está disponível. Existem filtros de controle de conteúdo, mas eles podem ser burlados. Catherine Lecuyer mesmo comenta que no mesmo dia ou no dia seguinte que uma escola aplicou um filtro de controle de conteúdos, no dia seguinte os mesmos alunos conseguiram hackear, conseguiram burlar esse sistema de controle. Alguns especialistas dizem, inclusive, que a internet é muito boa, você só precisa aprender a controlar. Você precisa aprender a controlar e eles precisam aprender a controlar. Mas de que jeito uma criança, um jovem que não tem um amadurecimento já, vai controlar isso? Porque esse amadurecimento, esse desenvolvimento das virtudes necessárias para o ingresso no mundo virtual, elas são conquistadas no mundo real, na experiência real, como nos ensina Catherine Lecuyer. O excesso de conteúdos que não convém, o excesso de imagens, o excesso de informações, o excesso de estímulos, os quais a criança não precisa, ele vai desenvolvendo o cinismo, o desdém, aquilo que é bom, aquilo que é belo. Vai desenvolvendo uma indiferença, porque tudo se torna a mesma coisa. Ele se satura também com tanta informação, com tantas imagens, com tantos estímulos. E ele vai banalizando também, vai desenvolvendo a banalização inclusive do mal. A perda da sensibilidade para reconhecer o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, na realidade mesmo. E começa a pensar que aquilo que é ruim é a mesma coisa que aquilo que é bom. Catherine Lecuyer também fala do papel da cultura. Ela sugere que proporcionemos elementos culturais, produtos culturais, que proporcionem valores, que proporcionem coisas boas, pelo seguinte: é muito pouco tempo que nós temos. Então nós temos que priorizar aquilo que é bom, aquilo que é melhor para os nossos filhos. Tá, e o que é? Como é que eu sei? Bom, aí precisamos estudar de novo, precisamos conversar entre nós, nos juntar, trocar ideias, porque ninguém nos ensina o que é bom. Tem algumas páginas na internet que nos ajudam a ensinar o que é bom, quais são os elementos culturais que trazem valores, que trazem coisas boas às crianças. Mas é preciso buscar. Novamente, não temos campanhas do Estado, do governo, não temos campanhas, informação consistente na mídia. A cultura de qualidade, ela fomenta um sentido de excelência, um sentido de saber o que é melhor mesmo, um sentido de esforçar-se para ser melhor, para fazer melhor, para contribuir no melhoramento do mundo, melhoramento da sociedade. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu não sei que tempo eu tenho. Não sei quanto tempo eu tenho. 10 minutos, então eu acho que não vai. Para ver o videozinho, você acha?
Tá? É um trailer de um filme baseado no Pequeno Príncipe. O filme não é a história do Pequeno Príncipe, mas é inspirado. É muito bonito. Eu sugiro que vocês assistam depois. Pode ser assistido junto com a família. Tem muitos elementos para observar, para pensar. Ele mostra também, inclusive, os estilos educativos, né, os modelos educativos. Mostra de uma forma bem clara, talvez meio exagerada, né, o extremo e o outro, mas é para mostrar. A linguagem cinematográfica é diferente da nossa linguagem assim cotidiana. Então temos outro videozinho. Aí eu convido vocês para observar quem é que consegue resgatar a protagonista da história, que é uma menina, quem consegue resgatá-la de um modelo educativo que leva, sim, a um ideal de status, mas leva também a um isolamento. Quem é que consegue resgatar essa menina? Você vai se formar na Academia Werth, porque eu elaborei um plano. Seu plano de vida. Hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Eu estou aqui em cima. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. O que o menino estava fazendo no deserto? E até onde eu sei, não tem vida em outro planeta. O asteroide B612. Uau! E o pequeno príncipe gostava muito do pôr do sol. Terminou o trabalho da escola? Não exatamente. Eu fiz um amigo. Se você estudar bastante e continuar firme no plano, pode passar algum tempo com seu novo amigo. No próximo verão. Olha isso. As estrelas estão lá fora. Ei, venha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Quando chegar o momento de partir, eu terei que ir sozinho. Você sabe pilotar um avião? Aperte o cinto! Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Muito bem, conseguiram identificar quem é que resgata a menina daquele modelo, daquele estilo educativo que ia levá-la, quem sabe, a uma situação de muito status, de muito prestígio, mas também de isolamento. Conseguiram identificar? Eu não consigo ouvir. Não tem como ouvir. O velho, sim, é o vizinho dela. Sim, é que nós não temos todos os elementos, porque não podemos assistir todo o filme. Sim, ele é o vizinho dela. E ele é um amigo dela. Ela faz uma amizade com ele. Então, é ele que resgata ela daquela situação. O padre Solano falava hoje de manhã que o que resgata a pessoa do isolamento é justamente um novo amigo, uma nova experiência, uma nova relação, né? Então ele resgata ela, ele leva ela para um estilo
um estilo educativo que é baseado no impulso interno. Ele convida ela a atividades nas quais ela mesma pode buscar aquilo que pode encontrar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que a causa admiração, aquilo que realmente faz sentido para ela naquele momento, aquilo que ela pode viver, vibrar com aquilo. Porque antes ela tinha que meter na cabeça os livros grossos assim, com um propósito de status, de domínio. E quem resgatou ela foi uma pessoa. Na verdade, sempre quem nos traz a mensagem, uma resposta, uma solução, um sinal, uma cura, é sempre uma pessoa. Me perguntaram, e como resgatar a sensibilidade no caso de uma pessoa que já entrou em um processo de isolamento afetivo, em um processo mais avançado? A forma que propomos para resgatar essa sensibilidade é o encontro. Porque acreditamos que o encontro é o antídoto do isolamento. O encontro é exatamente o contrário do isolamento. O encontro é aquele que nós falamos, o contato de interioridade, a interioridade, a amizade. As amizades são presentes e as amizades autênticas são aquelas que não apenas nós podemos compartilhar momentos alegres para fazer coisas que nos dão prazer, mas que nós podemos também compartilhar, expressar as nossas angústias, que nós podemos contar com a outra pessoa para superar as nossas angústias, que nós podemos nos sentir responsáveis pela pessoa, no sentido de também captar quando ela sente uma angústia e de também poder ajudá-la, em que os dois lados se potenciam, se puxam para cima mutuamente, que se sentem ligados de alguma maneira. A história do Pequeno Príncipe, que é um objeto cultural de qualidade, ele nos ensina, é como uma escola de amizade. Acredito que todos já têm alguma noção de como é a história. A raposa ensina o Pequeno Príncipe a como fazer amigos, porque tem um momento da história que ele sobe na montanha e se dirige a todos os que possam ouvi-los, mesmo sem vê-los. Sejam meus amigos, ele diz. É como uma ordem. Parece como nós entramos na rede social e vamos adicionando os amigos, vamos adicionando contatos como se de amizade se tratasse, amizade autêntica. Então a raposa ensina o príncipezinho de que para a gente sair daquela lógica mecanicista em que caçadores matam raposas e raposas matam galinhas e nada muda, para sair dessa lógica que não tem sentido, nós precisamos entrar em contato, criar uma nova relação. É isso que a raposa, que representa na história a sabedoria, ensina ao menino. Ela ensina que para ser amigo não é bem assim. Primeiro é preciso domesticar, primeiro é preciso cativar, depois é preciso estabelecer os laços de confiança, compartilhar. E quando a amizade está estabelecida, um se torna responsável pelo outro. A raposinha diz que a gente se torna responsável por aquilo que cativa. Um se torna responsável em alguma medida pelo outro, sente no outro como princípio de ação, como se fosse ele mesmo, como se partisse dele mesmo. O mundo todo, a vida, adquire significado simbólico, inclusive. A raposa diz que, depois de conhecer, depois de estabelecer a amizade, o encontro com o príncipezinho, nada mais será o mesmo. Quando o príncipezinho for embora, ele vai ver o trigo no campo ao sol e vai se lembrar do seu amigo. Ou seja, a amizade transcende no tempo e no espaço. Ele explica isso. Quando o príncipe vai embora, ele volta para o seu planeta. Ainda assim, a amizade não se desfaz. Ela transcende.
Então, o nosso desafio, de novo, é tratar de gerar espaços de encontro, de acolhimento mútuo, de colaboração no mundo real, dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos grupos de amigos. Nós temos que buscar, é a nossa proposta, buscar esses espaços, colocar a nossa criatividade para funcionar, para criar alternativas, criar possibilidades. Às vezes é muito fácil, às vezes você gera um espaço de encontro, simplesmente perguntando para o filho, quando ele chega da escola, como foi o dia, o que ele aprendeu ou como ele se sente. Novamente, é possível que, se você nunca faz essas perguntas, é possível que ele ache estranho e nem responda, ou que ria da sua cara. Mas, aos poucos, ele vai entendendo que você está realmente preocupado com como ele está. E ele, aos poucos, vai corresponder também. Novamente, buscar criar essas experiências de encontro com o mundo real, de encontro sensível e de encontro com as pessoas. Assim, a sensibilidade funciona em duas vertentes no ser humano. A sensibilidade se refere àquela sensibilidade dos 5 sentidos, que nós podemos aceder à realidade concreta, o tato, né? O olfato, a visão. Isso também é sensibilidade, porque somos corpóreos também. E a sensibilidade também, na outra vertente, no outro aspecto, é aquela capacidade de perceber aquilo que é invisível aos olhos. É aquela capacidade de perceber as realidades elevadas, aquilo que tem de bonito na realidade, no mundo. Me veio agora uma ideia também de como recuperar a sensibilidade humana. Agora no sentido de captar, de aprender, reaprender a captar, a perceber a beleza que está na realidade, no cotidiano. É um exercício. Você pode sair um dia pela manhã com o propósito de fotografar tudo aquilo que você encontrar de bonito ao seu redor. Você leva o celular, para vocês verem que eu não sou contra o celular, ou uma câmera, leva preparado para fotografar, para registrar todas as imagens que vocês encontrarem de bonito durante o seu dia. E nós vamos ver que muitas vezes encontramos um enfoque, um elemento, mesmo que seja pequeno. Às vezes, no meio de um concreto, de um lugar feio, nós encontramos lá algo bonito, uma flor que resistiu a esse concreto, uma árvore, sei lá, tem muitas coisas que nós podemos registrar de bonito. Vocês vão ver quantas fotos vão juntar durante um dia. Vocês vão se impressionar com coisas que sempre passam despercebido, porque nós andamos tão mecanicamente que não percebemos mais a beleza da realidade. Este é um exemplo simples de como recuperar a sensibilidade para ver a beleza e também para promover situações de encontro com as pessoas. A sensibilidade para captar o mundo externo e para captar a interioridade das pessoas.